Bom dia. Antes de tudo, eu quero dar os parabéns. Você é mãe, ou se tem alguma mãe assistindo aqui. Que grande dia. Que grande dia e eu quero te agradecer nesse vídeo. Eu quero prestar minha homenagem a ti também e reconhecer quão grande é esse trabalho, essa missão que você tem exercido como mãe. Parabéns pelo Dia das Mães. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, a gente sabe que não é algo pequeno. E parece que ainda mais nos últimos tempos, quando a gente tem na nossa sociedade, parece que a sociedade não coopera mais, não é verdade? Talvez você que é mãe há mais tempo já, você olha para aquelas que estão há menos tempo e percebe algumas coisas que acontecem, quantas mudanças aconteceram já, quantas coisas são feitas diferentes. E, e a gente olha e a gente, puxa vida, parece que tá lutando contra uma maré. A gente não tem filhos, ainda a Carol e eu, mas a gente acompanha bastante o trabalho de tantas mães, de tantos pais também, e a gente percebe sobretudo o quanto os pais acabam tendo que ser um refúgio para as crianças. Isso sempre foi assim, os pais foram criados, eles existem para ser um refúgio, mas parece que é um refúgio cada vez mais isolado da sociedade, quando uma sociedade tenta levar para um caminho e os pais precisam cuidar para manter no bom caminho, no caminho certo, de uma boa maneira. Isso vem aumentando mais e mais, e essa pressão cresce mais e mais, e eu não quero aqui te ensinar como fazer. Eu não, apesar de já ter acompanhado tantas, eu não tenho filhos e eu não vou ter a audácia de querer te dizer como fazer. Mas te agradecer em primeiro lugar e te dar uma palavra de ânimo também, reconhecendo o quão importante é isso que você faz, o quanto isso é algo que define vidas. E você com certeza vê pelos seus filhos, e você com certeza enxerga a história deles e de perceber eles imitando você, de perceber eles aprendendo coisas, de perceber eles mantendo esse caminho que você já tem também. Que alegria que é isso! Não tem preço, não tem nada igual a isso também. Não é uma tarefa fácil, é verdade, e é muito fácil entregar para a escola, é muito fácil entregar para outras pessoas e não quer dizer que sejam coisas ruins, são coisas boas também, é bom ter esse tipo de ajuda. Mas quantas pessoas que a gente tem visto que simplesmente relegam essa missão para outros? Os pais são muito mais do que cuidadores, e aqui eu estou falando das mães e dos pais também. A gente sabe que uma boa mãe ela precisa de apoio também. O fato de fazer sozinha não torna ela alguém maior ou melhor. Parece que o grande herói da nossa sociedade hoje é a mãe solteira. E a gente admira muito e reconhece o empenho tremendo que essas mulheres fazem. Mas não foi feito para ser desse jeito. Vocês, pais que estão acompanhando aqui, ou se você, mãe, puxa vida, o teu marido, teu companheiro não está acompanhando junto, leva isso para ele também. Porque para poder exercer bem essa missão de mãe, você precisa de apoio, você precisa do seu parceiro. Ele é parte essencial disso também, a gente cresce juntos, a gente leva isso juntos também. A gente usa do apoio de outras pessoas, mas que vão ser auxiliares nossos. A gente usa do apoio e do suporte de outras pessoas, seja da escola, seja de outros cuidadores, mas eles são isso, eles são um suporte. Um suporte, ele não exerce direito o papel dele se a base não está ali. E a base são as mães e os pais. Vocês são a base da vida dessa nova geração, dessas crianças, dos filhos mais crescidos já também. Vocês são a matriz onde eles são impressos. Pais e mães são mais do que cuidadores, são os que vão formar, são os que vão dar imagem para essas crianças. Eu percebo isso nos meus pais. Pouco tempo atrás, claro que eu me identifico mais com meu pai, por ser homem também, mas pouco tempo atrás, um dia eu tossi, não era doença, nada, era só uma tosse, e eu tive que olhar para o lado porque parecia que meu pai estava ali. Era igual, o timbre da voz era exatamente a mesma coisa. E isso era algo que eu nunca tinha percebido.
E vocês mães com certeza percebem coisas nos seus filhos e nas filhas. E ao mesmo tempo que é uma sensação estranha, é algo tão bom também de se ver quando tá imitando, quando tá pegando o jeito junto, quando tá levando adiante aquilo que você é. É claro, a gente se preocupa quando às vezes o exemplo não é bom, mas quando o exemplo é bom, compensa todo o resto. E você foi chamada para fazer algo grande, você foi chamado para dar essa imagem nessa nova geração. A Bíblia escreve várias vezes e a gente percebe essa linguagem em outros lugares também, que quando alguém recebe uma função essencial, algo de absoluta importância, se diz que essa pessoa recebeu uma missão então. É algo que vai definir vidas, é algo que vai fazer diferença entre vida e morte. É mais do que uma tarefa, é um objetivo de vida, é algo que vai moldar a tua vida. E é interessante que o Novo Testamento, a última parte das Escrituras, ela usa a palavra missão 2 vezes só. Essa grande tarefa, essa grande função de absoluta importância. Uma delas descrevendo o trabalho de Paulo e Barnabé, 2 apóstolos, 2 homens que levavam a palavra de Deus adiante. Eles tinham adotado como missão de vida, eles receberam o chamado de Deus para levar o evangelho para pessoas que nunca tinham ouvido antes. No começo do cristianismo, no começo da fé cristã. E milhares de pessoas foram salvas por causa do trabalho de vida, por causa da missão daqueles 2 homens. Esse é um lugar, só para a gente ter uma ideia da importância disso. O outro lugar é quando Paulo escreve a Timóteo, falando da vida de igreja, da vida das pessoas e das famílias ali. E ele fala então da missão de mãe. E da mãe que dá vida às crianças, da mãe que cria as crianças. E ele coloca isso de fato como uma missão. Não uma tarefa, não uma função qualquer, mais do que um simples trabalho. É uma missão de vida, é algo que vai fazer a diferença entre a vida e a morte para uma série de pessoas. E é isso que você, mãe, recebeu. Uma missão. Eu já disse que eu não vou querer te ensinar como fazer, realmente não vou. Mas lembrar que algo que você tem é importante, que o trabalho que você já tem exercido é essencial. Mesmo que tantas pessoas não reconheçam, mesmo que talvez você esteja percebendo isso, ou mesmo que seja reconhecido só nessa época do ano agora, no Dia das Mães. E talvez você tenha recebido presentes, e talvez você tenha recebido abraços, e talvez pessoas tenham ligado para você, e você vai numa loja, vai em algum lugar, pergunta se você é a mãe e te dão os parabéns, pessoas que talvez nem te conheçam, mas passa essa época e no restante do ano parece que volta a ser só trabalho. E não tem aquele retorno, e não tem algo que te levanta de novo. Eu quero te agradecer pelo que você tem feito. Te pedir perdão também porque eu sei que eu não tenho reconhecido tantas vezes no trabalho de outras mães e da minha própria mãe também. Eu sei o quanto eu sou falho nisso. Mas pensando nesse Dia das Mães, me veio muito forte essa lembrança assim do quanto vocês mães, vocês receberam uma missão, um chamado especial de Deus. É uma pena que a gente não consegue se reunir em culto na igreja hoje. E foi uma decisão difícil também, especialmente aqui para as pessoas de Cidade Gaúcha, quando a gente tinha programado o culto para hoje. Mas eu quero te lembrar também que o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Ele, a gente presta não só lá no templo. É bom aquele tempo, é importante, sim, apesar de agora ser um pouco mais difícil. Mas você pode prestar o seu culto a Deus também de maneira tão intensa quanto, exercendo essa entrega e cumprindo esse chamado que Deus te deu ao cuidar de teus filhos. Sejam recém-nascidos, sejam crianças, adolescentes, adultos já. A gente sabe que a missão de mãe nunca termina. Ela sempre vai estar lá para ser o refúgio, ela sempre vai estar lá para ser aquele abraço acolhedor. É a casa de mãe, está sempre aberta, não adianta. A gente não consegue entender direito como, mas está lá. E é interessante que isso vem da própria essência de Deus. Percebe que quando a gente fala do amor de mãe,
claramente se diz que é a maior expressão de amor que existe nas relações humanas. Que nada se compara ao amor de mãe, a capacidade de entrega, a capacidade de sacrifício, a capacidade de mirar a outra pessoa e cuidar da outra pessoa mais do que de si mesmo. E isso vem do próprio Deus, vem do próprio coração dele. O próprio Deus, quando quer tentar expressar o amor que ele tem por seus filhos, por você e por mim, ele usa o amor de mãe como comparação. Isaías 49:15 é um dos lugares que a gente percebe essa comparação, quando Deus diz que haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. Será que é capaz que alguma mãe não tenha compaixão do seu filho? E aí ele diz, embora ela possa esquecê-lo. E a gente não sabe como, a gente não consegue entender, mas ainda tem mães que esquecem. Ano passado aqui em Cidade Gaúcha a gente teve um caso que é absurdo, é inacreditável. Mas embora ela ainda possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. É a promessa de Deus para você, para mim, para todos nós, para o seu povo. E ele usa o amor de mãe como uma referência a mais alta. Reconhecendo que mesmo que ali, em casos raros, ainda possa haver uma falha, o amor dele jamais falhará. E talvez você, mãe, tenha a sua história também. Talvez você olhe para trás e hoje diga, ou pelo menos pense que talvez gostaria de ter feito alguma coisa diferente. Talvez você gostaria de ter mudado alguma coisa. Saiba que você é incrível, ainda assim. E mesmo que a gente possa falhar, e aqui eu tô falando não só de mães, mas de pessoas em geral, e a gente falha. Isso realmente acontece com todos nós, e todo dia, na verdade, tem alguma coisa que a gente deveria ter feito diferente. Mas a gente tem alguém acima de nós, que cuida de nós, que nos ama, ainda mais do que nossas mães, e que não falha, que não esquece jamais. E que entregou a si mesmo por amor de nós. Quando a gente olha para o amor de Jesus, consegue ser uma expressão ainda mais alta desse amor. E eu quero te deixar isso como uma lembrança também, de que o amor que você, mãe, entrega para os seus filhos é de fato uma entrega, é um ato de sacrifício tantas e tantas vezes, que pode ser feito de tantas maneiras diferentes. Mas você não é alguém que dá somente, você também recebe. Lembra de receber esse amor. Lembra que você não é só aquela que ama, mas mais ainda, você é aquela que é amada. Mais do que por causa do que você faz, por quem você é e porque Deus te ama, simplesmente. E não importa o teu passado, não importa se você acertou, se você errou, como é que tá a tua relação hoje com teus filhos, não importa, você é amada. E você também, pai, você também. E você solteiro, e você que é só filho ainda, cada um de nós, a gente pode receber esse amor e que esse amor seja capaz de nos ajudar a expressar ele para as outras pessoas também. E é porque Deus nos ama que a gente é capaz de amar o nosso próximo. Não só aquele que é da nossa família de sangue, não só aquele que está debaixo do mesmo teto, não só aquele que a gente é íntimo, mas qualquer pessoa que está ao nosso redor. Deus nos dá essa capacidade de amar, de se entregar, de ter compaixão e misericórdia daquele que está ao nosso redor. Que Deus continue te fortalecendo para amar, mas mais ainda, e talvez a maneira que Ele vai fazer isso é abrir teus olhos para enxergar o quanto você já é amada e sempre será. Lembra disso. Aquilo que Deus te chamou é algo incrível. E mesmo que a sociedade hoje não perceba isso, mesmo que a sociedade hoje tenta caminhar para um destino diferente,
É verdade que as famílias cada vez mais recebem menos importância e parece que as pessoas hoje são medidas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas fazem, pela profissão. A gente conhece alguém e a primeira coisa que a gente faz é perguntar no que a pessoa trabalha. Parece que é isso que nos define, mas não é dessa maneira que Deus nos enxerga. Ele não nos enxerga, Ele não te enxerga, nem pelo que você tem, nem pelo que você faz. Lembra disso. Ele te ama de todas as maneiras e se entregou por ti também. Lembra quem você é nele. Você é filha amada acima de qualquer outra coisa. E lembra que aquele Deus que te chama, aquele Deus que te deu essa missão tão grande e que pode ser também tão cansativa às vezes, esse mesmo Deus que te chama é aquele que te cuida, é aquele que caminha do lado, é aquele que mantém suas promessas e tem grandes promessas para você e para todos nós. É esse mesmo Deus que diz para mães e pais: ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela ainda for velha, não vai se desviar dele. Vale a pena exercer essa missão, porque foi Deus quem nos deu e porque Ele garante aquilo que a gente tem pela frente. Ele garante que vale a pena. Ele garante que aquilo que a gente faz hoje não é em vão. Vale a pena investir tempo com seus filhos, vale a pena se dedicar, se entregar, exercer esse ato de sacrifício. E se você não consegue enxergar isso hoje, calma, calma. Você ainda vai. É promessa dele que vale a pena e que o nosso trabalho não é em vão. Você recebeu uma missão de Deus, tão ou mais importante que de pastores, de missionários, de qualquer outra coisa. Você tem vida de pessoas nas tuas mãos. Ele confiou isso em ti, a ti, porque Ele confia em ti de fato. E se você precisa de ajuda, busca alguém. É uma missão grande, mas ela nunca foi feita para ser cumprida sozinha. Busca ajuda do teu marido, busca ajuda da tua família também, talvez dos teus pais também. Seja base para os teus filhos e conta com o apoio de outros ao teu redor. E se de repente não tem ninguém da tua família ali próximo, busca ajuda de mães que já são mais experientes, busca ajuda de mães que você percebe que cumpriram esse chamado, que têm filhos que seguiram no caminho de Deus e que vivem uma vida boa, talvez não aos olhos da sociedade, mas uma vida boa perante Deus. Busca esse exemplo, busca essa ajuda e você vai receber. E talvez seja essa a maneira que Deus vai te prestar auxílio também. Conta com a ajuda. Porque Deus jamais vai te entregar alguma coisa que você não seja capaz de fazer. A gente se sente cansado, a gente se sente sobrecarregado às vezes por tantas coisas. Mas não é essa a vontade dele. Ele nos confia grandes coisas. Não para nos sobrecarregar, mas porque Ele enxerga muito em nós. Ele enxerga muito em você porque foi Ele que te criou assim. Conta com a ajuda de outros e deixa Deus agir através de você e te ajudar a cumprir essa grande missão. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo que você já fez, obrigado pelo que você vai fazer ainda. Obrigado por quem você é. E que Deus te abençoe. Que Ele abra teus olhos para o seu amor, para o amor do alto. Que Ele continue caminhando contigo. Amém.